Você sabe que nós estamos fazendo aqui no domingo a série de exposições no livro de Apocalipse. Nós já estamos no capítulo 6. E eu interrompi a série por causa da minha viagem. Hoje é dia de ceia, um culto um pouco mais longo. Então, eu vou fazer uma mensagem avulsa. Domingo que vem, seguimos com a série no capítulo 7 de Apocalipse. Por enquanto, vamos ler então, segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 1. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao Senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, ainda enviarei carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da tua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procurai um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que é profeta de Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia e ia ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderei eu livrar-me delas e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais, lhe disseram: meu pai, se tivesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficará limpos. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de criança, e ficou limpo. Verso 17, disse Naamã: se não queres, peço-te que o teu servo dado levam a carga de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Até aí, deixa aberto, não fecha, só fecha os olhos mais uma vez. Pai Santo, minha oração é para que a graça do Senhor seja derramada em alta porção, e que tu receba glória, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu vou procurar ser breve aqui, mas eu quero falar para vocês hoje, o tema da minha mensagem é sozinho, mas com o Evangelho, com o Evangelho. Eu vou mostrar a vocês o que uma pessoa sozinha, com o Evangelho, é capaz de fazer. E eu quero perguntar a você: algumas vezes você já teve a impressão de estar lutando sozinho, de estar sem o apoio e a ajuda de ninguém, e por causa disso se sente muito mal? Muitas vezes esse é o cenário do cristão, essa é a figura do cristão e a figura da igreja inserida nesse mundo. Ela não conta com o apoio de praticamente ninguém. Ela milita e batalha as suas guerras sozinha. Muitas vezes o crente, em uma sala de universidade, ou numa repartição de trabalho, ou no meio da sua própria família, ele é um elemento distinto, ele está só, e ele combate sozinho. Mas ele não deve esquecer, a igreja não deve esquecer, que ela é portadora do remédio, da cura, para essa sociedade que vai de mal a pior. Ela é detentora, portadora do Evangelho, da graça e da glória. É tudo isso que esse mundo precisa.
Por mais que as urnas vão decidir o futuro da nossa nação, ou alguma coisa significativa nos próximos anos, a solução não vai estar lá, em hipótese alguma, porque o problema do homem não é físico, político, nem financeiro, é espiritual, é o pecado. E a única coisa que neutraliza os horrores do pecado é a pregação do Evangelho de Cristo. Vamos para o pano de fundo da história. Essa passagem muito conhecida narra a história de Naamã, um leproso curado da sua lepra pelo profeta Eliseu. Capítulos anteriores a estes narram a história de um dos maiores profetas que a humanidade já teve, o profeta Elias. Elias é levado para o céu sem conhecer a morte, ele é trasladado por uma carruagem de fogo, elevado aos céus. Quando ele é elevado, ele deixa sua capa para Eliseu, mostrando que ele seria o seu sucessor. Então nós entramos no livro de 2 Reis, que vai narrar agora o ministério do profeta Eliseu. Eliseu, no início do seu ministério, ele se encontra com Naamã. Quem era Naamã? Naamã era comandante dos exércitos da Síria. A Síria era governada por Ben-Hadad. Naamã era o chefe dos exércitos, era um grande general, era um herói nacional, era um homem de alta patente no reino da Síria, e era o comandante das forças armadas da Síria, um herói de guerra. Porém, esse homem, apesar dos seus títulos, das suas patentes, da sua honra, da sua fama, era um homem que possuía uma doença gravíssima e incurável, lepra. Ele era leproso. Ele então vai procurar Eliseu para ser curado da sua lepra. E como isso acontece? Como ele encontra Eliseu? Se você notar, se você estudar a geografia, nesse tempo aqui, do livro dos reis, Israel fazia fronteira com a Síria. Em uma dessas fronteiras houve uma campanha militar dos sírios contra israelitas. E nessa empreitada, dirigida e guiada por Naamã, ele traz com ele, após essa guerra, uma menina, uma israelita, para trabalhar com ele na sua casa. Eles são vitoriosos e trazem como despojos da guerra alguns escravos, dentre eles uma menina. E ele toma essa menina para trabalhar na sua casa, talvez como doméstica, talvez como uma babá, para cuidar dos filhos de Naamã e para auxiliar a esposa de Naamã. É sobre a história desta menina que eu quero falar. A história dessa menina é um modelo, é um tipo da vida do cristão, é um tipo da igreja e do seu ofício aqui na terra. Presta atenção que a menininha da casa de Naamã vai nos ensinar sobre a igreja ou sobre o cristão e o seu ofício aqui na terra. Vamos entrar na história, verso 2, o texto diz: saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. O hebraico aqui, para menina, dá a ideia que ela tinha de 14 anos para baixo, talvez 13, talvez 12, talvez 10, era uma criança ou uma ali quase adolescente, e ela foi trazida para morar com Naamã, para ser como um membro da família de Naamã, e ela morava ali. Naamã, como eu li aqui, no verso, eu li no verso 16 e 17, ele oferecia sacrifícios a deuses pagãos, Astarote, Rimon. Naamã
era um pagão, um idólatra, e toda a sua família também era pagã. Esta menina foi levada para habitar ali, na sua casa, no seu lar. Esse é um tipo do cristão, meu irmão, ou um tipo da igreja. O cristão está plantado no meio de uma sociedade ímpia. A igreja está plantada no meio de uma sociedade pagã. O Senhor disse: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Por isso eu os enviei ao mundo. Está lá em João capítulo 17. A igreja foi colocada aqui. A igreja foi colocada no meio de um sistema caído, de um sistema marcado pelo pecado. Ou é a vida do cristão ali colocado dentro de uma sala de aula, rodeado por ímpios, ou aquele homem, aquela mulher que trabalha numa empresa, rodeado de ímpios. Ou é o membro da família, o membro que está entre pai, mãe e irmãos que são ímpios. Essa é a figura do cristão inserido no meio da sociedade ímpia, ou da igreja inserida no meio da sociedade ímpia. E o texto sugere que Naamã, que a família de Naamã estava passando uma crise terrível, e a crise era por causa da lepra, porque ele estava desesperado. A menina notou que ele estava procurando cura, e aquilo estava abalando o relacionamento, o lar, a casa. A crise vinha em razão da lepra. Assim também, o nosso mundo está em crise, está em conflito, está em colapso. A lepra aqui não precisa ser muito inteligente, ela é um tipo do pecado. Ele é um tipo do pecado que consome, que corrói, que consome, que destrói relações, que enferma, que adoece. E diferente de Naamã, o mundo está em crise, não por causa da lepra, mas por causa do pecado. O pecado tem feito essa sociedade caminhar ladeira abaixo. O pecado tem feito essa sociedade entrar em colapso. Essa sociedade entra em conflito. Números e dados e estatísticas crescem a cada vez mais de roubos, furtos, assassinatos, leis terríveis sendo assinadas, um caos moral varre toda essa sociedade. Ela está em crise. Qual é a causa? É o pecado. O pecado trouxe isso, corrompeu o homem, corrompeu a mente do homem. A Bíblia diz em Romanos 1, por eles terem abandonado o conhecimento de Deus e adorado mais a criatura do que o Criador, Deus os entregou um sentimento reprovável, um sentimento perverso, para fazer coisas reprováveis. O juízo de Deus é entregar, tirar os freios da sociedade e deixar que ela se destrua, por causa do pecado. O pecado que causa esse distúrbio, meu irmão. Quando você vê essas propagandas políticas, esses absurdos, dessa gente defendendo assassinato de inocentes, casamento de pessoas do mesmo sexo, essas atrocidades, essa maldade sem precedente, você vê a crise que nós estamos, a crise nos poderes, a crise financeira, todas essas crises, a crise moral, crise familiar, em razão do quê? O pecado. O pecado trouxe essa crise. E o texto diz que ela era a única temente a Deus ali. Os outros todos eram pagãos, eram ímpios. Ela é o único crente. Veja o verso 3. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. O que é isso que ela está dizendo? Ah, se vocês conhecessem o profeta como eu conheço. Naamã ali é o tipo de Deus, de Cristo. Ele com isso está querendo dizer: eu aqui dentro sou a única que conhece a Deus, sou a única salva, a única convertida. Ah, se vocês conhecessem a Deus como eu conheço. Essa menina era a única cristã, a única crente, ela estava sozinha ali. Talvez é o seu quadro, você é o único crente na tua casa, o único crente na sua sala de aula,
o único crente no seu trabalho, o único crente no seu contexto. É assim, a igreja é minoria nesse mundo. Nós estamos rodeados de paganismo, de gente que não conhece a Deus. Eles não conhecem a Deus. E nesse sentido, muitos de nós estamos sozinhos. Pode ser você como indivíduo na sua sala de aula, ou a igreja como instituição nesse mundo. Ela é rejeitada, ela é solapada, ela é discriminada, ela é criticada, ela é perseguida, ela é ultrajada, ela é zombada. Não contamos com muitos apoios, com muita gente. Então essa menina estava colocada nesse contexto. Agora veja o discernimento da menina. O texto diz ainda no verso 3: disse ela a seu senhor: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Imagina a mulher de Naamã, lepra? Como é que você sabe que ele tem lepra? Como é que você viu isso? Como é que você sabe que estamos em crise? Notem, a menina tinha acesso ao que estava acontecendo. Ela sabia da gravidade. Veja só, nós somos os únicos que sabemos da gravidade do que está acontecendo nesse mundo. Nós somos os únicos que sabem da gravidade, o que está acontecendo com aquele indivíduo sem Deus. Eles não sabiam. Para ele é só uma doença. Para ela, a lepra era o quê? Segundo a lei de Moisés, Naamã estava cerimonialmente impuro. E a lepra também era muitas vezes ocasionada por juízo divino. Ser leproso significava que ele estava apartado da presença de Deus, e ele era considerado um homem imundo, ou seja, ele estava sobre o risco do juízo divino. Os homens, ou seja, ela sabia que era gravíssimo. Ele achava que era só um problema físico. Para ela, esse homem estava debaixo de maldição. Assim são essas pessoas ao nosso redor. Seu pai, sua mãe, seus amigos. Assim é essa sociedade. Ela pensa que o problema é físico, é social, alguma medida, alguma lei vai resolver. Pensa que o problema é político, é financeiro. Não é. É muito mais grave do que eles pensam. O problema não está numa reforma fiscal, agrária, o problema não está numa nova lei. O problema deles é o pecado. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, e eles não conseguem enxergar o quão grave é a situação deles. Ela conseguia, ela sabia que ele era considerado imundo diante da lei. Somente a igreja, eu e você, temos discernimento do que está acontecendo nesse mundo. Somente eu e você temos discernimento, a gravidade da doença que o seu pai ímpio, sua mãe ímpia, seus filhos ímpios, seus irmãos têm. Do céu se manifesta a ira de Deus contra a impiedade. O salário do pecado é a morte. Eles estão debaixo de maldição. Eles estão debaixo da condenação eterna. Esse é o estado deles. A questão não é se o Brasil vai ter um melhor salário mínimo ou não, se vai ter um governo de viés direita ou de esquerda. A questão é que a nação está debaixo do juízo divino. Tudo que está acontecendo na esfera política tem reflexos apenas nessa vida. O problema do homem não está nessa vida, é para além dessa vida. O problema é a alma.
E nós temos que discernir isso. O seu pai não sabe o risco que ele corre, a sua mãe não sabe o risco, seus irmãos, esses senadores e deputados, esses governantes, essas nações pagãs, esse multidão de jovens perdidos, não sabem o que espera. O problema deles não é isso, não é econômico, político, social, civil, é espiritual. Eles estão manchados com o pecado, eles estão sob a maldição divina, e logo logo o Cordeiro virá julgar esse mundo. A menina sabia que aquilo era maldição divina, e que era o pecado, e ela estava inserida ali. Assim é a igreja. Você, seja em casa, seja no trabalho, seja na faculdade, você foi colocado ali, e está rodeado de ignorância, de escuridão e de maldição, e só você consegue discernir o que está acontecendo ali. Como lidar com essa situação? Como contribuir para a restauração da nossa família, dos nossos amigos? Como trazer solução para a lepra, uma vez que é incurável? Como? Qual é nosso papel, a nossa missão, como igreja inserida nessa sociedade caída? Nossa missão é mostrar a eles a cura, mostrar a eles a solução, é dizer: nós conhecemos a cura da lepra, nós conhecemos o antídoto dessa doença, nós temos o remédio capaz de neutralizá-la. Foi exatamente o que a menina fez. Olha o verso 3. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Ela mostrou, ela falou: tem um homem de Deus, que Deus usa ele. Se Naamã for até ele, ele irá curá-lo da lepra. Existe um Deus que eu creio que é poderoso. Se Naamã se encontrar com esse Deus, ele o curará da lepra. Qual que é a ideia aqui, irmãos? O homem está nessa condição de morto, o homem está manchado pelo pecado, e nessa situação que eles encontram, só Cristo pode resolver, só Deus pode resolver. Sabe o que essa menina estava falando para a mulher de Naamã? Ela estava pregando o evangelho, ela estava anunciando uma boa nova de salvação para Naamã, a esperança para você, a saída para você. Aí onde está? Se encontra lá no profeta Eliseu, Cristo. Nós devemos mostrar a solução. Como? Pregando o evangelho. É só o evangelho que pode salvar. Então o que o seu pai precisa, se você é o único cristão ali, é do evangelho. Pregue o evangelho. O que os amigos de escola precisam é do evangelho. Pregue o evangelho. Você precisa dizer a eles: nessa situação que você está, só Deus pode te curar, só Deus pode te perdoar, só Cristo pode te salvar. Quem é detentora do evangelho? A igreja. Quem tem a cura para o pecado? A igreja, o cristão. Então essa é a nossa missão no meio dessa sociedade, propagar a ela, uma vez que ela está enferma, a cura. Ah, se o meu Senhor estivesse diante do profeta, ela trouxe a solução.
É o nosso dever dizer para eles: não adianta tratamento psicoterapêutico, não adianta mais droga, mais sexo, mais álcool, não adianta mais terapia. Seu problema é o pecado e só Deus pode te perdoar. Pai, mãe, irmãos, amigos, Cristo morreu na cruz, se fazendo pecado em seu lugar, e ordena que você se arrependa e creia. De outra sorte você está perdido. É isso que você tem que fazer. E detalhe, ela tinha certeza que se ele fosse lá, Deus o curaria. Porque olha a última frase: tomara meu Senhor estivesse diante do profeta, e ele o restauraria da sua lepra. A menina não diz: bom, deixa ele lá, quem sabe, vai que dá certo. Ela tinha convicção que se Naamã se encontrasse com Eliseu, ele seria instantaneamente curado. Veja a fé dessa menina. Deixa eu te perguntar, você quando fala de Cristo para alguém, fala com essa convicção, com essa certeza? Eu tenho certeza, pai, certeza, mãe, amigos, que se vocês forem até Cristo, Cristo vai salvar vocês, Cristo vai redimir vocês. Precisamos da convicção dessa mulher. Eu tenho certeza que Eliseu vai tirar a tua lepra. Eu tenho certeza que vocês serão salvos, perdoados, transformados. Ela não só disse, ela não só pregou com as palavras, mas também com testemunho. Veja o verso 4. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Até aí. Você entendeu aqui o versículo? Não, né? Não está aí também? A menina falou para a mulher falou para Naamã. Sabe o que Naamã fez? Saiu correndo, foi até o rei, pediu autorização para ele ir contra Eliseu. Foi falar com Ben-Hadad. Não, mas eu não estou entendendo ainda. Espera aí. Eu estou falando da segunda maior patente da Síria. Eu estou falando do chefe dos exércitos. Como é que ele se curva a uma menina de 10 anos? Como é que ele acreditou na historinha de uma criança? Como é que essa menina fez ele se ajoelhar diante dela e obedecer ao ponto de ao rei pedir: me deixa ir lá ver Eliseu? Resposta: a pregação da menina era acompanhada pelo seu testemunho. Naamã dizia: essa menina aí, ela sabe o que está dizendo, ela teme a Deus, eu vejo como ela se porta aqui, eu vejo a fé dela, eu vejo o temor dela. Então quando ela disse, Naamã tremeu na base. Deixa eu perguntar para você, as suas mensagens, quando você vai pregar para o teu irmão, para os teus pais, para os teus amigos, são acompanhadas do seu testemunho? Quando você fala de Deus, o camarada diz: cara, isso que você está falando deve ser verdade, porque olha a tua vida, olha como você é honesto, como você teme a Deus, você crê no seu Deus. Esse é o nosso problema. A maioria dos cristãos hoje, a sua pregação não é respaldada pelo seu testemunho. Foi isso que convenceu Naamã. Como é que pode uma menina mandar um homem daquele porte e lá ele vai? Claro! Essa menina sabe o que está falando. O Deus dela tem poder de me curar. Eu sei, porque eu vejo todo dia aqui na minha casa como ela se porta, como ela tem fé, como ela tem temor, como ela é reverente. Testemunho. Dr. Martin Lloyd Jones diz que o melhor método de evangelismo é o testemunho. Testemunhar com a vida. Richard Baxter, um puritano, disse: não desminta com a vida o que você pronuncia com os lábios. Fala com os lábios, mas desmente com a vida.
Você vai convencer seus familiares com a pregação do Evangelho, com seu testemunho. Você vai convencer seu pai, seus irmãos, sua esposa, os amigos de universidade, a cidade, com a pregação e o seu testemunho de fidelidade. Um homem íntegro, reto, que tem suas contas pagas em dia, um bom marido, uma boa esposa, é fiel, tem um vocabulário decente, uma pessoa sem intriga, rixa, fofoca. É assim. É assim. Agora veja só, a menina, não só mostrou a solução, não só deu testemunho, mas indicou o caminho. Ela conduziu Naamã também, verso 3, está tudo no 3, disse ela a sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ela indicou o caminho onde Eliseu seria curado. Ela disse primeiro para Eliseu, ela indicou o caminho onde Naamã seria curada. Ela disse primeiro para Naamã, olha, só Deus pode curar você. Aí Naamã, tá, onde eu encontro Deus? Ela, em Samaria. Ela conduziu Naamã até o profeta. Ela mostrou Naamã onde deveria ir. Olha, só Deus que pode te curar. Aí Naamã, onde está Deus? Vem cá, eu vou te levar onde Deus está. Eu vou te levar onde Deus assiste. Eu vou te levar. Ela conduziu Naamã até Deus. Meu irmão, é o seu papel conduzir sua família até a resposta, até o remédio. Mostra a eles o caminho, mostra a eles como encontrar a Deus, como alcançar o perdão, como encontrar a salvação. Conduza eles até Cristo. Tá, pastor, mas onde ele se encontra? Nas Escrituras, na igreja, no culto. Sente com eles e abra as Escrituras para eles, lá eles vão encontrar Cristo. Sente com eles e prega o Evangelho a eles, lá eles vão encontrar Cristo. Traga-os à igreja, lá eles vão encontrar Cristo. Traga-os ao culto, eles vão encontrar Cristo. Lá em Samaria. Ela foi colocada numa família pagã. Eles estavam no meio de uma crise. A crise foi originada por causa do pecado. Só ela tinha discernimento quão grave era. Ela mostrou a solução, o Evangelho, Cristo. Deu o seu testemunho e agora mostrou o caminho. Mostra o caminho. Não foi isso que o Filipe disse? Senhor, onde é o caminho? Aí Jesus, uma das maiores declarações que não tem para Buda, Maomé, Confúcio, não tem para Aristóteles, Sócrates, e disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Talvez o seu pai, sua mãe, esses ímpios estão como Filipe, mostra-nos o caminho, não sabemos como nos chegar até Deus, como encontrar Deus. Lembra de Simão, Pedro e André? Quando um se converteu, o que o outro fez? Eram dois irmãos. Conduziu seu irmão até Cristo. É o seu dever. Leve eles. Tá, é só Deus que pode me curar? É. Onde Deus assiste? Onde Deus se manifesta? Onde Deus está? Na igreja. Traga eles à igreja, irmão. Traga eles ao culto. Traga eles às Escrituras. Agora vamos ver se funcionou a pregação dela. Verso 9, diz assim, veio pois Naamã com seus cavalos, seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Depois dela dar testemunho, pregar o Evangelho, mostrar a solução e conduzi-lo, sabe o que aconteceu? Naamã parou na porta da casa de Eliseu. Naamã está perto do templo.
Naamã foi até a igreja, Naamã foi até a presença de Deus, ela convenceu ele de buscar a cura, ela convenceu ele de buscar a Deus, de buscar a igreja. Irmão, mesmo sozinho não desista, mesmo sendo só uma instituição, só um homem ou menina, não desista. Daqui a alguns anos todos estarão parados lá fora, na porta da igreja. Conseguiu. Tá, e o que Eliseu, e o que Naamã ouviu lá, na casa de Eliseu? Verso 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Olha que coisa tremenda, o evangelho aqui, o evangelho está aqui. Naamã foi convencido pela pregação, foi até Deus. Aí Naamã, Eliseu pede para Naamã mergulhar no rio. O que é isso? A salvação vem de mim, Deus, mas você, Naamã, para recebê-la, tem que crer, tem que crer. O ato de ir no Jordão e mergulhar, era um ato que Eliseu exigiu, para Naamã demonstrar a sua fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E quando eles virem, eles responderão com fé. Naamã só podia ser curado mediante a fé na palavra de Deus. Ele foi a um culto e ouviu que para ser curado tinha que crer. Quando vierem e ouvirem a pregação, precisarão crer. Agora, será que ele creu? Vamos ver se ele creu. Verso 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. Sim, irmãos, ele creu, e ele mostrou com obras que creu. A salvação não é por obras, é pela fé, mas as obras é uma demonstração da fé. E ao descer no Rio Jordão, ele mostra que ele creu. Amém? Isso é para acordar. Agora vamos ver os efeitos da fé. Vamos ver se esse homem foi curado? Vamos ver então. Final do verso 14. Então desceu e mergulhou 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne, pele, o corpo, se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. A lepra foi removida pelo poder de Deus, mediante a fé de Naamã. É assim com o pecador, meu irmão. Ele ouvirá a palavra de Deus, o evangelho, e ele então crerá, e toda lepra, todo pecado será perdoado, será removido no nome de Jesus. Aqui acontece a conversão de Naamã, literalmente. Veja o verso 17 e 18. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga da terra de 2 mulos, porque nunca mais ofereça a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. 18, nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e se encostar na minha mão, eu também me tenha que curvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor teu servo. E Eliseu disse: vá em paz. Naamã se converteu. Sua lepra e seu estado espiritual foram resolvidos. Irmãos, isso é o que acontece quando a igreja se posiciona, quando ela dá seu testemunho, quando ela prega o evangelho. A solução para esse mundo é o evangelho. Ele está perdido. E aquela menininha de 10 anos, trazida como escrava, causou um rebuliço no reino da Síria.
convertendo um dos maiores autoridades do reino, Naamã, com a pregação e o testemunho. Ela conduziu Naamã até Eliseu, até Deus, até a igreja. Lá ele ouviu a palavra, creu, foi curado. Assim o pecador vai fazer. Ele virá pelo seu testemunho, a sua pregação, você conduzirá, então ele ouvirá a palavra, crerá no Senhor e a sua lepra, seu pecado, será perdoado e ele será salvo. Feche os olhos, curva a sua cabeça.